nesse mundo vocês terão aflição. Mas todas as aflições que chegam até nós, elas não são capazes de tirar a paz que nós temos com Cristo. Por isso que passamos o que passamos, às vezes perdas, às vezes tristezas, e os que estão de fora olham para nós e eles se perguntam, como eles não desmoronaram, como eles não se desesperaram, como eles não correram, como eles não pularam ao suicídio, porque nós temos Cristo, e Ele tem nos sustentado. E muito melhor do que aqui onde nós estamos, eu creio nisso, é o lugar para onde Ele vai nos levar um dia. Lá Ele disse que não haverá lágrimas, não haverá pranto, não haverá dor. Eu estou doidinho para chegar esse dia. Mas se Ele quiser dar uns 120 anos, eu agradeço. Não precisa ser tão rápido assim. Aqui embaixo está bom, Jesus. Apesar de alguns percalços que nós temos passado, viver é muito bom. Viver na presença de Cristo é melhor ainda. O hino que nós cantamos aqui disse que distante de Ti, Senhor, não vale a pena viver. E não vale mesmo. Eu tenho notícia quase todos os dias, eu creio que vocês também tenham, de pessoas que se foram. Mas não se foram por causa da idade, se foram com 15, com 17, com 20, por conta do caminho que estão trilhando. Porque eles estão imitando alguém que não é para ser imitado. Mas nós que imitamos a Cristo, nós temos seguido uma vida longa e feliz. Amém? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, amém? Diz assim a palavra de Deus para nós nessa manhã: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor com Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem graceiros imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Portanto, podeis estar bem certos disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Peça ao Senhor que fale contigo nessa manhã. Peça a Deus que traga à sua mente, à sua vida um renovo, uma palavra que vai te fortalecer uma vez mais na presença dEle. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, um dia, ó Deus, maravilhoso, lindo, ó Pai, que se coloca em nossas vidas, uma semana, ó Deus, abençoada, porque estamos começando na Tua presença. Viemos à Tua casa, ó Deus, não para sermos distraídos, ó Deus, mas para recebermos vida, ó Deus, e vida com abundância. Viemos aqui, ó Deus, para receber instruções de como nós devemos andar, ó Pai, diante da Tua presença, de como nós devemos portar, ó Deus, diante dessa sociedade. Viemos aqui, ó Deus, para ser fortalecidos, ó Deus. Viemos, ó Deus, para que o Senhor nos coloque de pé, para que o Senhor nos dê saúde, nos dê força, para que o Senhor nos oriente, ó Pai. E que nesta manhã, ó Deus, não seja diferente. Que o Senhor, ó Deus, venha falar conosco, venha fortalecer, ó Deus, o nosso coração, venha nos ajudar, ó Deus, na nossa caminhada, venha acertar, ó Deus, os nossos passos, venha nos informar, ó Deus, o que nós temos feito de errado, ó Deus, para que nós possamos corrigir. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração. Abra, Deus, a nossa mente, os nossos olhos, para que possamos receber, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para dar para nós, para que possamos, ó Deus, sair daqui mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, desde já nós te agradecemos, contando com a vitória hoje e sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus, podemos assentar.
Vamos ser breves, porque hoje é domingo. Muita gente vai à churrascaria, aquele almoço maravilhoso. Ou então almoça em casa mesmo, né? Aquele famoso ovo, aquele farol de jipe, gosto muito. Coisa boa, alimento. Então não vamos ser breves na palavra. Quando Paulo escreve essa carta aos crentes em Éfeso, ele trata de um assunto muito importante. Traz à tona uma lição muito importante, que ela deve não apenas ser compreendida, mas ela deve também ser praticada. E não somente praticada pelos crentes daquela época, mas por todos aqueles que viessem a se converter. Isso compreende que nós também devemos praticar aquilo que está sendo ensinado na palavra de Deus, porque houve um dia em que nós nos convertemos. Paulo traz à tona uma verdade que é imprescindível, ou seja, que é vital na vida de todo cristão, que é ser imitador de Cristo. Quando eu disse no princípio aqui que existem muitas pessoas que estão perdendo as suas vidas, ainda muito jovens, você pode ter certeza que é porque elas estão imitando alguém que está levando elas para um mau caminho. Sendo nós imitadores de Cristo, eu creio que Ele está sempre nos levando ao melhor caminho que existe. Quando Paulo diz que nós temos que ser imitadores de Cristo, é lógico que ele não está dizendo que nós devemos imitar a Cristo em sua soberania, porque sobre isso nós não somos capazes de fazer. Ele não está dizendo que nós temos que imitar a Cristo na sua criação, de tudo aquilo que é visível e de tudo aquilo que é invisível. Ele não está dizendo que nós temos que ser imitadores de Cristo na sua força, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença. Não, nada disso. Paulo está dizendo que nós temos que ser imitadores de Cristo, mas em outros aspectos. Por exemplo, no aspecto do amor, no aspecto da santidade, no aspecto da verdade, no aspecto de falar sempre aquilo que a Bíblia fala, no aspecto de que nós temos que ser aquilo que Cristo espera que nós sejamos. Existe uma frase, um dizer muito interessante, que diz que se nós queremos ser bons oradores ou bons pregadores, nós devemos imitar aqueles que são bons oradores ou bons pregadores. Imitar no sentido de estudar, no sentido de saber as suas técnicas, no sentido de saber como eles se portam. Mas se nós quisermos ser santos, nós temos que imitar a Deus. E se nós estamos na casa de Deus, eu creio que nós queremos ser santos. Santo não significa aquele que faz milagre. Santo, essa palavra, neste contexto, quer dizer aqueles que são separados desse sistema mundano. Aqueles que não concordam e que não vivem com a vida com que está sendo vivida aí fora. Aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Isso é ser santo. E Cristo nos chama todos os dias para que nós sejamos santos. Para que nós venhamos nos afastar das coisas deste mundo. E imitar a Cristo, e não só a Cristo, nós somos bons imitadores. Isso ocorre na nossa vida desde pequeno. Quantos aqui têm filhos? Ainda que seu filho já tenha 50, 60 anos, sem problema. Um dia ele nasceu, ele não nasceu com 60 anos, não é verdade? Eu tenho duas filhas, e quando nós dizemos que nós aprendemos por imitação muitas coisas, isso é uma grande verdade, porque eu sempre trabalhei em firma, e quando as minhas meninas eram menores, eu chegava em casa, tinha uma bota, né, uma biqueira de aço, uma bota muito pesada, eu chegava em casa, e eu tirava aquela bota, e eu tirava o uniforme, e eu tirava o crachá, e eu deixava do lado. Todos os dias elas vinham isso, e eu chegava de manhã, e eu colocava aquilo, elas estavam dormindo, mas quando eu chegava, elas estavam acordadas. Todo dia elas estavam vendo aquilo, todo dia elas estavam vendo aquilo. Um belo dia, escuta-se no corredor da casa, aquele espaço, e aquilo vem arrastando pelo meio do caminho. Eu falei, o que está acontecendo? Quando eu fui olhar, estava calçado na bota, a bota muito pesada, e estava aquilo, e estava vindo pelo meio do caminho, e estava com crachá. Por que ela faz isso? Porque ela estava olhando a forma com que eu fazia. Ela entendia que todo dia eu colocava aquilo para poder sair, e ela fez igualzinho. É lógico, não ficou bonito igual o pai, mas fez igual. Colocou a botina, colocou o crachá e foi atrás.
Se outras coisas acontecem, por exemplo, aí já é mais na parte das meninas, né? As mães se assentam para poder se maquiar diante do espelho e passa um negócio na sobrancelha que eu não sei o nome, e entre a sobrancelha e o cílio passa outro negócio que eu também não sei o nome, e nos cílios passa outro negócio, aí passa o batom, aí passa um pó no rosto, e a criança está do lado. Às vezes pergunta: mamãe, o que é isso? Mamãe, o que é aquilo? E ela está sempre observando. Quando você menos espera, chega na cozinha. A mãe está correndo para um lado, fazendo o almoço, arrumando daqui para cá, e chega aquilo, com aquele sapato, salto alto, com os colar no peito, parecendo um palhacinho, né? Tem batom para tudo quanto é lado. Uma hora dessa o espelho já está rebocado, a parede já foi. Mas ela disse: mamãe, estou bonita. Porque ela viu o que a mãe está fazendo e ela imitou. Então nós somos o quê? Bons imitadores. Quando criança, não muito. Mas quando nós crescemos, nós somos bons imitadores. Tanto é que nós olhamos as coisas, e vamos falar primeiro das coisas boas, e nós olhamos as coisas boas deste mundo, e nós imitamos, e nós queremos fazer. Olha, o menino cresce, a menina cresce, ela quer estudar, ela quer fazer uma faculdade, e ela quer ser médica, ela quer ser dentista, e ele quer ser engenheiro, ele quer ser advogado. Isso são coisas boas. Por quê? Porque eles viram outras pessoas fazendo, eles viram o bom resultado, e eles estão imitando, e eles vão se dar bem na vida. Mas, em contrapartida, existem outras pessoas que elas também imitam, mas elas imitam aquilo que é ruim. E quando eu digo que elas imitam aquilo que é ruim, nem sempre o exemplo é de dentro de casa. Quantas e quantas famílias nós conhecemos que são rendidas aos pés do Senhor, mas que o filho não quis. Quantas famílias que são rendidas aos pés do Senhor, mas tem outros parentes que moram próximo e as crianças se espelham neles. Existem pessoas que elas entram no mundo das drogas porque elas estão vendo outras pessoas usarem droga. Quando eu era mais novo, não vou dizer menor porque não cresci muito, mas quando eu era mais novo, eu observava o hoje esposo da minha irmã fumando. E antigamente, talvez a maioria aqui ainda se lembre, está tão difícil de ver hoje, parreira de chuchu, dava uns galinhos secos, eu quebrava aquilo, acendia com isqueiro e fumava. Porque eu estava vendo ele fumar, achava legal e queria imitar aquilo. E aprendi a fumar. Interessante. Ninguém colocou o cigarro na minha boca, eu olhei, vi e fui fazer igual. E aprendi a fumar. Graças a Deus, Cristo libertou disso. Então as pessoas, elas podem não ter o exemplo dentro de casa, mas elas observam outras pessoas fazendo. É o exemplo da droga, é o exemplo do cigarro, é o exemplo da bebida. Só um golinho para abrir o apetite. Nunca vi falar que cachaça abre o apetite. Não tem medicina nenhuma que diz isso. Só a medicina popular. Não é isso? A medicina popular, o camarada diz que vai tomar uma para abrir o apetite e ainda joga um pouquinho para o santo. Também não sei qual santo seja esse. Nunca fiz questão de perguntar. Mas as pessoas observam e elas também aprendem. Só que elas aprendem aquilo que é ruim. Mas nós que estamos na presença de Deus, e você que vem à casa do Senhor, que seja todos os dias, se possível, que seja 1 ou 2 vezes por semana, tenha a absoluta certeza de que você está aprendendo aquilo que é correto. Você está aprendendo aquilo que te traz vida. Você está aprendendo aquilo que te traz a salvação eterna. Se nós passarmos a observar as pessoas do lado de fora, nós vamos entender que em algum período da vida delas, principalmente aqueles que outrora estiveram na casa de Deus e hoje não estão mais. Eu tenho 19 anos de convertido, e nesses 19 anos, muitas pessoas que estiveram ao meu lado, muitas pessoas que se batizaram junto comigo, muitas pessoas que ergueram as mãos e louvaram a Cristo junto comigo, hoje já não estão mais na presença de Cristo, ou não estão mais nem vivas. Por quê? Porque em algum momento
Elas olharam alguma coisa lá de fora e passaram a imitar aquilo que não deveriam. Então, mesmo estando na presença de Deus, nós temos que tomar muito cuidado. Aquilo que nós estamos colocando nos nossos olhos e aquilo que nós estamos imitando. Imitar somente um, a Cristo. Esse nunca irá nos decepcionar. Esse nunca irá nos levar a um lugar difícil. O lugar que Cristo nos leva é sempre um lugar de alegria, é sempre um lugar de paz. Ainda que por conta disso, passemos por algumas tribulações, mas elas não são capazes de nos frustrar diante dele. Porque em todo momento, ele tem estado conosco, tem estendido a mão e ele tem nos livrado. Amém? Quantos podem dizer que Cristo tem nos livrado? Amém? Porque tem. Se nós pudéssemos ver o que nos cerca nas regiões celestiais, nós andaríamos o dia inteiro dentro da igreja e andaríamos o dia inteiro orando. É porque os nossos olhos não podem contemplar o que Satanás tem feito para nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe para onde ele está indo e ele quer levar o maior número de pessoas. E ele sabe que de onde ele veio, nunca mais ele vai poder entrar. E nós, embora ainda não estivemos lá em cima, mas é o lugar que nós está preparado. É para lá que nós vamos ir, imitando a Cristo. Diante disso, Paulo traz esse ensinamento sobre tudo aquilo que nós devemos seguir a Cristo ou imitar a Cristo. E uma das primeiras coisas que eu queria falar é andar em amor. Imitar a Cristo no amor. Eu não estou falando de um amor de um homem para uma mulher. Eu estou falando no amor ágape, no amor de Deus. Você já observou que quem ama com esse amor de Deus sofre menos? Tem menos problema? Eu costumo dizer que tem menos ziquezira. Porque, há um tempo atrás, eu tinha um problema, um tal de estresse. Quem já teve isso? Problema de estresse. Estressa mesmo, né? Pois é. Eu tive esse problema há um tempo atrás. Chamava esse negócio de ziquezira. Sabe por quê? Porque eu estava bom assim, estava normal. Mas de uma hora para outra, acabou. Acabou. Era uma coisa terrível. E dava uma dor no peito aqui, ó. Mas uma dor no peito, que eu falei assim, eu vou morrer, qualquer dia eu vou cair para trás, durinho aqui, mas não vai nem dar tempo de gritar. Eu falei, eu vou no médico. Então eu fui no médico, fui no cardiologista, marquei o cardiologista, eu comecei a falar com ele, ele começou a olhar para mim e querer rir. Eu falei, não é possível, gente. Ele não está entendendo o meu sofrimento, ele não está entendendo aquilo que eu estou sentindo. Aí ele falou assim, vamos marcar um exame. Porque eles falam, vamos marcar o exame para você entender que você não tem nada, que seu negócio não é físico. Ele marcou um exame, colocou um monte de aparelho aqui, fez andar numa esteira, deitou numa maca, aí tirou aquilo tudo. Eu falei assim, vai dar o resultado. Ele olhou para mim e falou assim, daqui a uma semana você vai no meu consultório. Eu falei, meu Deus do céu. Estou ruim mesmo, nem o resultado agora ele pode dar. Aquela semana então é que parecia que eu ia morrer, porque estava uma dor no peito, uma coisa terrível. Aí fui no consultório, ele abriu, foi abrindo o exame, falou não sei o que, normal, riscou de alto a baixo, tudo normal. Ele falou para mim, para com esse estresse, rapaz. Você está novo, seu coração é coração de menino, faz isso não, larga isso para lá. Aí eu comecei a olhar a Bíblia, comecei a orar, falei, oh meu Deus, eu não tenho nada, graças a Deus. Mas o que é esse negócio de estresse? O que é isso? A palavra de Deus vai falando, viva um dia de cada vez. Coloca as tuas ansiedades na mão de Cristo. Para com esse negócio de amanhã cedo você tem que andar, falaram que vai ter greve de 11 da manhã. Não sei não, tá? Estou dando um exemplo. Senão você vai no lugar de serviço. Mas falaram que vai ter greve de ônibus amanhã. Hoje, domingo, 8 horas da manhã, você acordou preocupado. Não vou chegar no serviço. E aquele negócio, aquela ânsia, aquela coisa, aquela tristeza. Calma, põe na mão de Cristo. Se não tiver jeito de chegar no serviço, seu patrão vai entender. Se ele não entender, Deus entende. Então, viver em amor nos poupa muita coisa. Isso para a nossa vida. Seguir o amor de Cristo faz muito mais do que só nos tirar o estresse. Nos ajuda a entender um ao outro. Você já viu essa questão que tem com o ser humano, um ao outro? Fulano nem me cumprimentou. Você acredita que eu passei do lado? Outro dia passou um irmão no mercado.
acho que foi no mercado, ele passou do meu lado, mas ele não me viu, tenho certeza disso. Ele passou do meu lado, não me viu, eu falei, paz, e ele, falei, obrigado, voltou para mim. Mas tem pessoas que se estressam com isso, porque deu a paz e o outro não deu, porque falou alguma coisa que não agradou, porque citou algo que ele não gostou. Não perdoa. Esse negócio de perdão, isso traz doença, porque você vive guardando rancor, sabe, ódio, ira, mágoa, ressentimento da pessoa, passa 15, 20 anos guardando aquilo, não perdoa. Mas como somos imitadores de Cristo, se Cristo é amor, você já imaginou se Jesus olhar para nós e falar assim, não vou te perdoar, pronto, acabou. Miqueias 7,19 vai dizer assim, tornará a apiedar-se de nós, subjugará os nossos pecados e os lançará no mar do esquecimento. O que Cristo fez? Nos perdoou. E Ele não fica olhando para nós todos os dias e fala assim, semana passada você fez, hoje de manhã você fez de novo. Então andar em amor também é saber perdoar as pessoas, e isso é imitar a Cristo. Como somos imitadores de Cristo se nós não amamos o nosso irmão, se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão? Não, eu perdoei, mas não posso ver ele, não posso ver ela, me dá um negócio ruim. Parece que o meu anjo da guarda não bate com o anjo da guarda dela. Que anjo é esse? Alguém está com o anjo errado, porque se for tudo do céu, eles é tudo coleguinha. Agora, se for um de baixo e um de cima, aí vai dar zebra. Mas quem será que está com o de baixo? E quem será que está com o de cima? Então, como é que eu posso dizer que eu imito a Cristo, se eu não amo o meu irmão, se eu não perdoo o meu irmão? Ora, gente, fazer raiva na gente, todo dia tem um, toda hora tem um para fazer raiva. Se você for ficar com raiva de todo mundo, você vai ter que mudar para o deserto Saara e viver sozinho. Daqui a pouco você está sentindo raiva de você mesmo, porque você se isolou. Nós somos assim. Infelizmente, só quando formos transformados esse negócio vai acabar. Mas imitar a Cristo significa amar o próximo e perdoar o próximo. Nós gostamos muito de ler, Mateus, deixa eu ver se eu não estou enganado, Mateus 6,9, que é a oração do Pai Nosso. Nós fazemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, Ele é nosso, mas Ele está no céu, devemos nos referir a Ele com respeito. Falamos toda a oração, chegou lá no versículo 12, nós dizemos assim, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Deus cutuca Jesus e fala assim, olha lá, teu filho, mentiroso. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes a gente não perdoa, mas para o outro a gente perdoou, porque o outro não consegue ler o que está escrito dentro do nosso coração, e muito menos ver o que está na nossa mente. Só que nós somos filhos de alguém que é muito superior a nós. Antes mesmo de falar, ele já sabe o que a gente pensou. Ele consegue ler o que está escrito nas nossas lágrimas. Aí ele diz assim, você me pede perdão, mas você não perdoa. E nós nos esquecemos que com a mesma medida, com a mesma quantidade, com a mesma proporção que nós perdoarmos, nós seremos também perdoados. João capítulo 8, versículo 3, vai falar sobre a mulher adúltera, que ela foi pega no ato do adultério, e levaram ela para Jesus. Devia estar adulterando com fantasma, porque só levar a mulher, não levou mais ninguém. É lógico que uma sociedade machista, estava falando a respeito de política e etc e tal, queriam condenar Jesus. Mas o fato é que Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque todo mundo tem. O que Jesus estava ensinando ali? Amor, misericórdia. Ele errou, está certo. Vamos aplaudir o erro dela? Não. Vamos ensiná-la para que ela não erre de novo. A igreja, ela tem que olhar com esses olhos. Ele errou. Vamos jogar pedra nele? Não. Vamos ajudá-lo a reerguer. Vamos ensiná-lo a não errar de novo. Isso é ser imitador de Cristo. Quando Jesus falou isso, nós vamos aqui apenas supor, conjecturar, porque a palavra não diz,
Mas talvez aqueles que estavam lá com a pedra na mão, talvez alguém tenha pensado assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Adulterar eu não adultero, mas eu sou mentiroso. Aí ele largou a pedra. Ele queria dar nela uma pedrada. Mas Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele disse: eu não adultero, mas eu sou mentiroso. O outro olhou assim: eu não sou adúltero e não falo mentira, mas eu sou fofoqueiro. Eu gosto de uma intriga. Eu gosto de fazer fofoca. Então ele deixou a pedra e foi embora. Talvez alguém no meio tenha dito assim: eu não sou adúltero, eu não sou fofoqueiro, eu não falo mentira, mas a minha inveja está me corroendo por dentro. Eu não suporto ver o outro vencendo. Então, quando Jesus disse aquilo que não tem pecado, Jesus estava sabendo muito bem o que ele estava dizendo. Não é para vocês condenarem os outros. O amor não condena. O amor traz misericórdia. O amor traz compaixão. O amor dá mais uma chance. E quem condena, se tiver que condenar, será Cristo. O nosso papel, enquanto imitadores de Cristo, é amar uns aos outros, assim como Cristo nos ama. Não temos que julgar. Se nós não pudermos fazer nada, nós vamos orar. É o melhor que nós fazemos. Senhor, ajuda essa vida, dê força, dê graça, para que ela volte aos seus caminhos. O segundo passo daqueles que andam, aqueles que imitam a Cristo, é andar em santidade. 1 Pedro 1,16 vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, saia fora desse sistema mundano, saia fora daquilo que eles estão fazendo aí, pule fora daquilo que a moda traz, porque a moda traz tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Está entrando frio, né? Agora sossega um bocado o facho, mas o negócio está cada vez mais difícil, principalmente para quem? Para os homens, não é verdade? Principalmente para os homens. Aí as mulheres falam assim: não quer ver, não olha. Aí você anda de olho fechado, vê um carro, te atropela, aí você morre. Por quê? Você não pode andar de olho fechado. Então qual é o consenso da humanidade que eles não têm? É andar devidamente vestido, é andar conforme a palavra de Deus. Só que eles não têm isso lá fora. Então o que nós temos que fazer aqui dentro? Fazer como Jó fez: Senhor, coloque um anjo em cada olho, para que eu não fixe os meus olhos numa virgem, porque o negócio está cada vez mais difícil, está cada vez mais complicado. Mas se eles não andam lá fora do jeito que tem que andar, nós aqui dentro temos que andar. E Jesus disse que nós devemos andar em santidade. Aí, capítulo 5, versículo 3, para repetir, Paulo diz: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas só ao invés disso, portai-vos com ação de graça. Ou seja, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, e quando ele fala dentro da casa de Deus, não é só aqui, é como você se porta lá fora, porque não adianta aqui dentro ser uma coisa e lá fora ser outra, porque nós podemos até esconder dos pastores, mas nós nos escondemos de Deus, porque Ele está conosco em todos os lugares. Nós devemos ser pessoas santas, separadas, prudentes em tudo aquilo que nós fazemos. Ah, mas então não pode conversar, não pode rir? Pode conversar, pode rir, pode se assentar com seus amigos, com seus colegas de trabalho que não são convertidos, pode. Você só não pode participar daquilo que eles participam, daquilo que eles fazem, porque isso não convém. Porque quando você for falar da palavra de Deus para eles, eles não vão dar ouvidos, porque você participa das mesmas coisas que eles. Então essa questão da santidade, ela vai muito além das portas da igreja. Ela nos acompanha em todos os lugares da nossa vida, dentro da nossa casa, no meio do nosso parente, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Não pense que você possa ser surpreendido por alguma pessoa, por algum irmão.
Não fique com esse pensamento na cabeça, eu estou fazendo uma coisa aqui, mas alguém pode ver. Se alguém vê, viu. Por quê? Porque esse alguém não pode te condenar e nem pode te salvar. Você tem que ter cuidado com aquele que te vê todo o tempo. Porque ele pode te salvar e ele pode te condenar. E dele, nem debaixo de não sei quantas toneladas de concreto, você consegue se esconder. O salmista disse, se ele for para o mais profundo das trevas, ele diz que Deus é capaz de fazer aquilo ali claro, como a luz do dia. O Senhor nos enxerga em todos os lugares. Então, santidade ao Rei em todos os lugares. Não nos cabe viver uma vida legal dentro da igreja e uma outra vida fora. Porque vai chegar aquele dia em que ele vier buscar a sua igreja, ou que alguns apressados vão na frente, né, quer encontrar com ele primeiro, morrem, e vai ter a triste notícia. Nossa, os pastores falavam que o céu é tão clarinho, tão bonito. Nossa, mas está uma escuridão isso aqui, um monte de gente gritando. Onde será que eu estou? Já era, não tem como voltar. Não tem como voltar atrás. Então o que pode ser feito para nós garantirmos a nossa salvação é nós sermos imitadores de Cristo nessa vida, porque a gente só tem essa. Esquece esse negócio de vida para depois, aí que você vai voltando toda a vida. Você volta tanto, depois você esquece até para onde você vai. Você não sabe qual caminho que você pegou. Vida é essa. Imitar a Cristo é nessa vida. Ser santo, separado desse mundo, é nessa vida. Para que nós possamos alcançar a salvação eterna. Ele fala também sobre as palavras, sobre a língua, né? Qual tem sido o uso que nós temos dado à nossa língua. Se nós temos falado piadinhas imorais, se nós temos falado gracejos imorais, palavras de duplo sentido, se nós temos falado palavrões, o que nós temos feito com a nossa língua? Se nós somos pessoas de duplas interpretações, se nós somos mentirosos, Mateus 5,37 vai dizer, seja o seu falar sim, sim e não, não. O que passar disso? Você toma uma cervejinha? Não, graças a Deus, 19 anos que o Senhor me libertou. Não bebo, não uso droga, não fumo cigarro, não faço isso, não faço aquilo. Você é evangélico? Sim, sou evangélico. Se perguntar a denominação, você fala. Se não perguntar, você fala também. De repente acha graça e quer vir participar. É mais um que se converte. Mas que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Não tem esse negócio de meio termo. Às vezes no trabalho onde eu estou, de vez em quando, eles pararam com isso. O telefone toca, quer falar contigo. Fala para ele que eu não estou. Falei, toma. Como pode você dizer para outra pessoa que está do outro lado da linha, que a pessoa com quem ela quer falar está do seu lado, e você vai dizer para ela que ela não está? Como que ela não está? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Eu vou falar, não, aqui, toma, fala você que você não está. Mas como é que eu vou falar que eu não estou? Falei, então atende. Jesus poderoso. Ora, não é fácil atender? Então atende. Então são questões assim, que às vezes a gente olha e a gente deixa passar desapercebido, mas são coisas que a gente vai imitando ao longo do tempo, que elas vão acrescentando a nossa vida, e nós não nos damos conta, e daqui a pouco a gente está mais fora do que dentro, porque nós estamos imitando pessoas lá de fora, que não conhecem a Cristo. Então imitar a Cristo, nos traz uma certeza, de que um dia nós estaremos com Ele. Não podemos dar vazão à moda, não podemos imitar tudo que está lá fora, porque senão isso vai nos tirar da casa de Deus, com certeza, porque as coisas lá de fora, na maioria das vezes, são muito atrativas aos nossos olhos e à nossa carne. Uma terceira coisa, nós já estamos encerrando, é andar em sabedoria. Tiago, capítulo 1, verso 5, vai dizer que se nós não temos sabedoria, nós temos que pedir a Deus, porque Ele nos dá. Os dias são maus, não é verdade? A vida é curta. Andar em sabedoria nos ajuda muito. E andar em sabedoria nada mais é do que, dentre muitas outras coisas, fazer a vontade de Deus.
Porque muitas vezes você recebe um convite aí de fora, que aos olhos humanos parece ser coisa muito boa, mas se você for analisar à luz da Bíblia, no final não vai prestar, não vai ficar legal. Talvez você chega cansado do serviço, encontra com um amigo na rua, e você fala assim, não, eu estou cansado, mas eu vou à igreja. Você encontra com alguém na rua e ele vai falar assim, não rapaz, que é isso? Você está cansado, hoje trabalhou demais, você não precisa ir não. Aí no outro dia, é certo que algumas vezes a gente chega cansado, realmente, não estou dizendo que todo dia você tem que vir, não, não é isso. Mas você escuta isso uma vez, da outra vez ele vai falar de novo, da outra vez ele vai falar de novo, da outra vez ele vai falar de novo. E daqui a pouco, por conta do cansaço, você deixou de vir à casa de Deus. O interessante é que Jesus chamou homens para trabalharem na casa dele, todos eles eram ocupados, não chamou nenhum à toa, porque Jesus é uma pessoa extraordinária. Ele sabia, se o cara não dá conta das coisas daqui que é fácil, quem dirá das minhas? Não vou chamar esse imprestável não, eu vou chamar alguém que trabalha. Você pode ver, quem trabalha na casa de Deus, o camarada é assim, ó, atarefado. Ele sai correndo do serviço, ele toma um banho, ele vai estudar para preparar a mensagem, ele vai estudar para dar aula, e quando ele está aí, o telefone está tocando para ele ir em algum lugar, e o pastor chama para fazer isso, e ele diz, não vou dar conta. Jesus, dá sim porque eu estou contigo. Você não está fazendo sozinho, você não está fazendo obra de homem e nem com a sua própria força, você está indo na minha força. Então ser imitador de Cristo, andar em sabedoria, significa fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer na face dessa terra. Eu tenho certeza absoluta, e você concorda comigo, desde o dia que você aceitou Cristo, até hoje, são os melhores dias da sua vida. Quantas coisas Ele já nos livrou, quantas coisas nós íamos passar nessa terra, nós íamos chorar, nós íamos amargar, nós íamos sentir dor, íamos ficar desesperados, e por conta de aceitá-lo, Ele nos livrou de tudo isso. Isso é andar em sabedoria, andar de acordo com a vontade de Deus, fazer tudo aquilo que a palavra pede. Talvez as pessoas que nos ouçam, eu não digo aqui, mas talvez quando você pregue a palavra de Deus para alguém, eles possam questionar, mas tudo bem, e se não fizer isso? A resposta que está no livro de Efésios, provavelmente eles não vão acreditar, porque eles estão com aquela propaganda da escola na mente até hoje, que aqueles que vão para o inferno, eles podem assar um peixinho, podem tomar uma escola geladinha, e vai ter muita mulher bonita lá embaixo. Só que a palavra diz que haverá pranto, choro, ranger de dente, e o negócio é tão escuro, que você não vai conseguir enxergar nem o que está gritando do seu lado. Isso é o que a Bíblia diz. Provavelmente, assim como ela diz também que aquilo que não chegou ao nosso coração, né, que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e que não chegou ao coração humano, é o que Deus tem reservado, preparado para aqueles que o amam. Ou seja, nós não sabemos tudo o que tem lá em cima, ainda que a Bíblia nos diga alguma coisa, nós vamos ter muitas surpresas boas. Eu creio que ela também não disse tudo a respeito do inferno. O sofrimento que será lá, só vai saber aqueles que forem para lá. Então Efésios eles responde, por que nós temos que imitar a Cristo? Por que nós temos que andar conforme a palavra de Deus? Efésios capítulo 5, versículo 5. Ele diz assim, que aqueles que não imitam a Deus, que aqueles que não andam segundo o coração de Deus, que aqueles que não caminham segundo a sua vontade, que aqueles que não fazem conforme os seus mandamentos, ele está dizendo, portanto, podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso diz para nós uma coisa que nós já estamos, vamos dizer assim, cansados de saber, que se nós não andarmos com Cristo, que se nós não estivermos na sua presença, os céus não serão uma realidade para nós, porque nenhum desses aqui irão entrar lá. Então, com certeza, vale a pena, compensa ser imitador de Cristo. Vale a pena, compensa andar na presença de Deus. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
nós já estamos salvos. Nós já temos o conhecimento da verdade. Então o que nos resta? Imitar a Cristo todos os dias da nossa vida. Sermos conforme Ele tem pedido que nós sejamos. Caminhar conforme Ele tem pedido que nós venhamos a caminhar. Para que no final de tudo, como diz aquele hino, quando enfim chegar a hora em que a morte nós enfrentaremos, nós estaremos felizes, porque nós iremos encontrar com o nosso Salvador. Nós vamos vê-lo assim como Ele é, e vamos viver com Ele eternamente. Nunca mais passaremos nenhum tipo de problema, eternamente. Se já gostamos de viver aqui 70, 80, 90 anos, imagine viver eternamente com o nosso Cristo. Estarmos ao lado dEle, ouvir falar dEle, um dia poder vê-lo e poder viver com Ele eternamente. Essa é a promessa. E como Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, eu tenho certeza que essa também vai se cumprir em nossas vidas. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Que sejamos bons imitadores de Cristo, para que ao final de tudo, possamos ganhar a coroa da vitória. Feche seus olhos. Nessa oração, fale com Deus. Se há alguma dificuldade em imitá-lo em alguma coisa, se há uma dificuldade em segui-lo em algum momento, em alguma área da vida, porque nós não somos perfeitos, Ele sabe disso. Se há dificuldades que nós estamos enfrentando e por conta dessa dificuldade nós estamos vendo que a cada dia que passa nós estamos cada vez mais longe, mais longe, mais longe dEle. As forças estão indo embora, a certeza da salvação já não permanece. As lágrimas têm tomado conta dos nossos olhos porque nós estamos vendo que aquilo que nós vivemos na casa de Deus hoje não é real na nossa vida. Fala com Ele, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Te imitar, Senhor. Eu quero voltar a ser aquela criança, meu Deus, que enfiava os pezinhos pequenininhos no sapato da minha mãe, do meu pai, e que chegava, ó Deus, diante deles, balançando, ó Pai, o braço e perguntava se está bonito. Meu Deus, eu quero olhar para o alto, eu quero balançar o Teu braço em oração, e eu quero perguntar, Senhor, eu estou bonito diante de Ti? Meu Deus, eu estou Te imitando direitinho, Senhor. Quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, eu vou subir com ela. Fala isso para Ele nessa manhã. Diga para Ele, Senhor, olha para mim e vê se eu estou Te imitando direitinho, meu Deus, porque eu não quero ficar aqui embaixo, eu não quero ser condenado. Eu quero morar contigo. Eu quero, ó Deus, poder Te abraçar. Eu quero, Senhor, poder estar ao Teu lado. Eu quero, ó Deus, poder Te contemplar, ó Pai, tudo aquilo que foi falado a Teu respeito. Eu quero poder, ó Deus, olhar para Ti e dizer que valeu a pena. Todas as lágrimas, todos os sacrifícios, todas as vezes, ó Deus, que zombaram da minha fé, todas as vezes que me desprezaram, Senhor, e o meu amor, ó Deus, continua firme contigo. Eu tenho sido um bom imitador, Senhor. Ó Deus maravilhoso, na Tua presença nós estamos nessa manhã. Meu Deus, e nós perguntamos isso a Ti, porque o Senhor é o único que pode nos responder. Nós temos Te imitado, ó Deus, direitinho, nós temos seguido as diretrizes, Senhor, porque nós queremos, ó Deus, Te abraçar naquele grande dia, nós queremos estar contigo. Não é possível, ó Deus, que as coisas deste mundo, ó Pai, venham nos tirar da Tua presença. Nos dai força nessa manhã, ó Deus, nos fortalece. Coloca de pé, ó Deus, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão caídos, Senhor. Traz luz, ó Deus, àqueles que estão andando em trevas, meu Pai. Traz força, Senhor, àqueles que estão fracos, ó Deus. Rebenta os grilhões, ó Deus, que têm prendido, Senhor, os Teus filhos. Ó Deus maravilhoso, que nós podemos imitar o Senhor em todas as coisas. Que nós podemos Te imitar em amor, em santidade, em verdade. Que nós, ó Deus, podemos Te imitar, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor deseja. Que nós possamos ser Teus, ó Pai. Que nós possamos Te amar de uma forma incondicional. Para que quando o Senhor olhar para os nossos corações, o Senhor possa dizer: eis os meus filhos nessa terra. Estes são aqueles em que eu vou buscar um dia. Esses são aqueles que irão morar comigo eternamente. Oh meu Deus, não deixe essa vontade, esse desejo, esse amor
de te seguir e de te imitar se perder nesse mundo. Não nos permita, ó Deus, ficar para trás, mas que em todo momento de nossa vida nós possamos, ó Deus, estar contigo e continuarmos, ó Deus, ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nessa manhã confirma conosco, ó Deus, a tua aliança, porque nós estamos confirmando contigo, ó Deus, a nossa aliança que nós temos contigo. Nós estamos contigo, ó Deus, der o que der, porque nós sabemos que o Senhor tem nos protegido e que ao final de tudo nós estaremos contigo eternamente. Meu Deus, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, desde já nós te agradecemos, contando com essa imensa vitória, Deus, e com essa imensa verdade em nossas vidas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Que isso seja uma verdade em nossas vidas, que ao final de tudo nós possamos encontrar com Ele e possamos encontrar um ao outro lá em cima, bater aquele papo tranquilo, encostado na árvore da vida ou então nas campinas maravilhosas. Amém? Vamos receber a pastora Elza aplaudindo o nosso Jesus. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos?